Pessoal, no último sábado, dia 1º de setembro de 2018, o príncipe Luís Felipe de Orleans e Bragança visitou a Faculdade de Medicina da USP para falar sobre modelos de saúde que pode se aplicar no Brasil. Ele foi convidado pelo professor Dr. Alfredo Luiz Giacomo e o aluno Luiz Gustavo Fontes. Dentre os convidados haviam outros alunos presentes que inclusive perguntaram para o príncipe sobre o melhor modelo educacional a se adotar no Brasil, questões do âmbito político nacional atual e também sobre a questão econômica. Confiram as imagens e também confiram a palestra de alguns dos principais momentos que tivemos desse dia. Aqui nós temos uma classe média rica, pujante e capaz de influenciar o mundo. Temos pobreza e nós não temos uma classe média rica e pujante capaz de influenciar o mundo. Temos uma classe média avassalada, que absorve padrões de consumo colocados aí pelos grandes países consumidores. E quais são esses grandes países consumidores? São países que não adotaram o modelo jurídico do Brasil. Eles adotaram o modelo jurídico liberal. Significa que a propriedade é plena, a propriedade não está na mão do Estado, está na mão da sociedade. Existe, sim, propriedade privada na mão de todos. O capital, ele não é do Estado, é concentrado, patrimonializado pelo Estado. Ele está na mão da sociedade. A sociedade que comanda. Não é o Estado que comanda padrões de consumo. Foi o Estado que definiu que o iPhone é um ótimo produto. Foi o Estado que definiu que a internet é um bom veículo de comunicação. Todos têm que comunicar via internet. Isso é padrão de consumo que nós entramos como os últimos da fila. Nós não estamos comandando isso, porque a nossa sociedade é pobre, nossa sociedade é roubada, existe patrimonialismo aqui do Estado, então nós somos roubados, nossa poupança nós não temos como comandar esse padrão de consumo, que é mundial. Muito bem. Então, o contexto, nós vemos aí 180, 200 países do mundo, 180 países são organizados igual ao Brasil. Temos 3 poderes só, o executivo é preponderante, muito centralismo em Brasília, não há mecanismos de democracia direta, de interferência direta do comando, da representação da coisa pública, só existe o voto, e o voto do Brasil é fraudado, e claro, essa última coisa que eu acabei de mencionar, em função de você ter um presidente que comanda muito, um Congresso federal que manda em todo o Brasil, passando leis federais de influência local. Nós só temos um voto fraudado, não temos mecanismo de interferência direta no nosso Estado, nossos representantes. Nós não temos como ter livre iniciativa e capitalismo, de fato, como definido por Adam Smith, não como definido por Marx. Então, por Marx, a definição de capitalismo está muito adequada. Está muito adequada o que nós temos no Brasil. Nós temos o capitalismo definido por Marx. Isso, nesse ponto, eu concordo com a definição. Mas nós não temos o que Adam Smith definiu. E Adam Smith definiu capitalismo, essa palavra nem existia na época dele. Era a mão invisível do mercado, era livre iniciativa, o que ele definia. Mas a premissa básica de Adam Smith é que a propriedade, as trocas, os meios de produção não eram do Estado, eram sim dos cidadãos. Então, essa definição a gente não teve ainda materializada no Brasil. Então, temos essas 4 características. Muito bem. Como resolver, então? Curto prazo, o que a gente pode fazer? Bom, acabei de aludir aqui que nós não temos mecanismos de democracia direta. Os Estados Unidos, no final do século XIX, início do século XX, de 1890 até 1920, passou por um problema quase que idêntico ao Brasil. As grandes oligarquias econômicas compravam os seus representantes políticos. Compravam senadores, governadores, deputados, compravam juízes, compravam vice-presidente. Isso patente, fato, documentado. Muito bem. A sociedade norte-americana do final do século XIX, ela é muito diferente da sociedade norte-americana do início do século XIX. Por quê? Houve alta industrialização. Criou-se uma classe média urbana pujante. Agentes livres da economia, como advogados, médicos, esses começaram a surgir, brotar nesses centros urbanos e começaram a entender que, peraí, o modelo norte-americano originário
não era para ser o modelo que a gente atesta como hoje, no final do século XIX. O país não é do povo norte-americano. E era exatamente essa vontade no início do modelo norte-americano, criar um governo do povo para o povo, etc. Então, no final do século XIX, essa percepção, essa consciência se torna bem abrangente e um grupo de reformistas começa a entrar para o sistema político. E o que esses reformistas fizeram naquele período? Eles visitaram os países da Europa para entender como é que eram as instituições europeias naquela época, se elas estavam melhores ou piores do que a norte-americana, e perceberam que na Suíça eles já tinham mecanismos de democracia direta que funcionavam muito bem. Que mecanismos foram esses que eles aplicaram nos Estados Unidos no século XIX? Final do século XIX até o início do século XX. Transparência tributária total. Origem de recurso por distrito. Quem é que paga o quê? A que instância de governo? E para onde esse dinheiro vai? Transparência total de tributário. De origens e aplicações de recursos. Ponto número 1. Ponto número 2. Referendo popular. Alguns até automáticos. Se o poder público vai criar mais poder para si próprio, referendo popular automático. Se o presidente, o governador ou o prefeito vai criar aqui uma autarquia, uma agência reguladora, referendo automático. Se um grupo de representantes políticos vai aumentar seu próprio salário, referendo automático. Então temos aí um mecanismo de referendo popular automático e também por iniciativa popular. Aí cabe tudo. Iniciativa popular, uma amplitude, e aí depende de baixo assinado, etc. Mas havia mecanismos automáticos de impostos aí. Muito bem. Esse foi o segundo ponto importante. Terceiro, recall de mandato. Significa o quê? Você elege um cidadão, você se torna satisfeito com as promessas, com a capacidade dele de entrega de qualquer coisa, faz o baixo assinado e chama-se uma nova eleição. Em chamando uma nova eleição, aquele para o distrito, ou para o prefeito, ou para toda a bancada de vereadores, ou para todos os deputados do Estado, ou para governadores, ou para senadores. Neste contexto, de fazer recall desses mandatos, eleitos ou até nomeados, você cria um vínculo muito mais próximo. E claro, aquele que foi sujeito ao recall de mandato, ele pode concorrer mais uma vez à eleição, ou ele pode abandonar e não desistir do pleito e entregar isso a uma futura eleição. Ou seja, não concorrer mais uma vez. Muito bem. Então esse é o terceiro mecanismo. E claro, o último aqui que eu estou falando é de todo poder nomeado ter que ter, por exemplo, no Brasil o presidente pode nomear para o STF. Nos Estados Unidos, os juízes já são eleitos, boa parte deles. Onde os juízes não são eleitos, existe o que chama-se de eleição de retenção. O que significa isso? O governador, ele nomeou um juiz, ou nomeou um procurador-geral do Estado, ou nomeou um chefe de polícia, nomeou aqui um bombeiro, chefe dos bombeiros, foi nomeações do governador. Isso, eles afetam a nossa qualidade de vida, sem dúvida. Se eles forem competentes, eles vão afetar a nossa qualidade de vida. Então, o que se estimulou? A criação da eleição de retenção. Depois do primeiro ano da nomeação, tem-se uma eleição para dizer, retém ele como chefe de polícia, como o juiz, como o chefe de bombeiro, ou não, ou ele sai. É um sim ou não. É uma eleição muito fácil de se fazer. Muito simples, ela é binária. Isso nós não temos. Agora, eu estou falando dos Estados Unidos, então nós temos esses 4 mecanismos aí, transparência tributária, referendo popular, recall de mandato, eleição de retenção. Fundamental o quinto item, que é o voto distrital. Sobretudo, se quiser aplicar esses mecanismos para os deputados federais e estaduais. E vamos lembrar, o que causou o mensalão foi o voto proporcional. Foi o modelo que elege os deputados federais, estaduais e vereadores. É exatamente isso que causou o mensalão, o petrolão. Então, temos que rever isso. Temos que baratear esse sistema político. Temos que deixar a classe média entrar no sistema. Com o voto proporcional, a barreira de entrada é muito alta. Temos aí a criação de uma plutocracia. Até o STF, agora recentemente, passar a lei, o TSE passar a lei
que o limite de financiamento de campanha é 2,5 milhões por deputado, até esse último, como é que eu diria, essa ratificação dessa lei, a média Brasil para se eleger um deputado federal era de 7 milhões de reais. Então eu pergunto a vocês, isso é um sistema inclusivo da classe média? Isso é uma plutocracia. Então o legislativo, que é a porta de entrada de todos para o sistema político, já é uma plutocracia. Então já fomenta esse tipo de dinâmica. Então aí temos outras perversões aí do atual modelo, aí, fundo partidário, uma série de coisas que vai só alimentar essa plutocracia. Então também podemos entrar nesse quesito mais tarde. É fundamental que todos esses pessoas que não queiram ver essa interferência externa, de agenda política externa, passar a dominar a nossa agenda de sociedade, que reajam de acordo, que entendam que o jogo precisa ser alterado, o jogo de base. E o Brasil, sim, está em risco. Eu dependo, porque eu quero ficar no Brasil, sou brasileiro, acho que temos aí uma grande chance de vencermos essa batalha, e estou aqui nessa luta para a gente mudar essa concepção, mudar essa consciência. O Brasil, ele está, agora, neste momento, ele está vulnerável. Vamos defender o Brasil. Muito obrigado. Perguntas? À vontade. Eu queria aproveitar também, nesse momento que você comentou tudo isso daqui para nós, e até porque nós estamos dentro de uma universidade pública, da qual nós aqui, em contato com o pessoal de dentro da faculdade, não tivemos coragem de fazer essa palestra, esse evento aberto à população, por um motivo de segurança. Ou seja, segurança do palestrante, segurança dos que estão aqui presentes, segurança da estrutura física. A gente sabe a postura agressiva e totalitária do lado da esquerda, que não aceita o debate, não aceita pessoas que estejam contra a ideologia delas. Então, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para você, até aproveitando aqui que nós estamos dentro de uma universidade pública, com alguns alunos aqui da faculdade, outros já formados, outros exercendo a profissão como médicos já. Eu gostaria de perguntar para você qual o modelo que você acha de escola, de educação, para conseguir dar certo no país. Porque a gente tem um alto investimento em educação, o pessoal da esquerda sempre fala, a gente precisa de mais dinheiro na educação, mas segundo dados que eu vi, recentes, de 2015, o Brasil foi o terceiro país com maior percentual de investimento em educação, maior percentual de investimento do PIB em educação. E ao mesmo tempo que nós fomos o terceiro país com maior percentual do PIB em investimento em educação, nós fomos um dos piores resultados do PISA. Então a gente tem aí um gap muito grande entre investimento e traduzir esse investimento em resultado. Eu gostaria de saber o que você pensa disso, se você já teve acesso a esse tipo de informação, se você acha que o Escola Sem Partido conseguiria colaborar nesse sentido, para a gente ter um desenvolvimento e uma melhora desses resultados que a gente está tendo atuais aqui no Brasil. Obrigado. Olha, o Escola Sem Partido, começando com a última afirmação, ele é um freio necessário, considerando que o MEC, Ministério da Educação e Cultura, não uma autarquia, mas é um poder ditatorial. Não existe freio contra o MEC. Ele age ditatorialmente, em escolas privadas e públicas tem que seguir aquela métrica. Eu sou contrário a existir um MEC. Não é através do poder federal, central, de poucas pessoas, que você vai definir o que é educação e o que é cultura. Toda a riqueza da nossa diversidade, ela sim pode contribuir para ser o que é educação e o que é cultura. E não sim algumas pessoas lá em Brasília definindo o que é educação e cultura e qual é a cartilha que tem que ser obedecida. Então o Ministério da Educação e Cultura, na minha opinião, não deveria existir. Segundo ponto, em termos de investimento, eu acredito, pelo menos o que tenho escutado, que existe sim muito investimento na área de educação no Brasil. Boa parte desses recursos são utilizados nas universidades federais e o ensino básico é onde nós temos uma
uma grande demanda. Isso tem que ser feito do ponto de vista federal, mais uma vez. Aí cabe a nós refletirmos, cabe ao poder federal, mesmo que ele vá desalocar das universidades federais, e agora vai fazer um plano de ensino básico, e vai ele passar recursos para o ensino básico do Brasil. É dele essa missão? Eu acho que não. Não acho que o poder federal tenha que se interferir em educação de todo, de absoluto. Ele tem que abrir mão dessa competência. Não cabe a ele definir aonde que se aloca recursos regionalmente, para que lado vai, como isso vai ser o ensino básico, o ensino médio, o ensino universitário. Não cabe a ele definir nada disso. Então, não acho que uma briga por essa alocação seja uma briga válida. Eu gostaria de brigar a briga que no meu ponto de vista, vai desencadear a grande riqueza cultural e de educação que a gente possa ter, que é tirar a competência da educação do poder federal, transferir essa competência para os estados e municípios, que é onde a sociedade de fato vive. As regionalizações vão criar a diversidade cultural e educacional necessária para que, regionalmente, os estados sobrevivam economicamente. Você não pode ter agricultura sendo forte no centro-oeste e as universidades que são fortes em agricultura no sudeste, no sul ou no nordeste. Isso é um fato patente quando você observa o modelo livre, como é que ele opera. Nos Estados Unidos é um modelo livre. Nós não temos MEC lá. Lá não se tem MEC. Lá não tem nenhum incentivo federal de investimento em ensino básico. Tudo isso é feito pelos municípios e estados. E há uma alta especialização regional das faculdades, universidades, escolas. Então, no Texas aí temos economia petrolífera, temos vários institutos de ensino muito bem qualificados nesse ramo. Na Nova York tem um centro financeiro, grandes escolas de finanças localizadas ali, e advocacia também, na questão de Boston. Da ciência e tecnologia temos lá em Silicon Valley, que é o norte da Califórnia. Então isso tudo, regionalmente, acaba se estabelecendo essa nova norma. Então não cabe ao Poder Federal falar assim, agora tem que se investir no ensino básico, para tirar do federal, tirar do universitário. Então a gente tem que ter uma outra concepção aqui. Eu sou partidário de que o Poder Federal não deve ter a competência de educação, e sim, os estados e municípios absorvam essa demanda naturalmente. Também não por decreto federal, tá? Mas naturalmente os estados e municípios absorvam isso. Claro, isso ainda não elimina o risco que nós vivemos. Por quê? Em função de nós tivermos tido aí um centralismo educacional muito forte, doutrinário e muito forte, talvez ainda favoreça um período de ainda termos um sistema central, doutrinário, só que para refazer a sociedade brasileira. Aí sim, eu posso até entender que é um processo, mas eventualmente no futuro, espero que no futuro não tão longe assim, que não dure mais que uma geração, a gente já possa eliminar essa competência do Poder Federal. É assim que eu vejo. Então, eu não vou dar a solução aqui. Eu vou dar os princípios de formação de uma nova base jurídica para o Brasil. E quais as competências do Poder Federal? Que deveria ser segurança, a parte de justiça e ordem pública. E não interferir em educação, em segurança, em uma série de outras coisas que são saneamento, tudo isso deve ser aos estados e aos municípios. Então essa aqui é a minha postura aqui com relação a isso. Você joga esse argumento de que o SUS não funciona, blá blá blá, vai vir falar, mas nos Estados Unidos, o pessoal da UERJ, nos Estados Unidos vem e a saúde lá tem de ponta, mas é só para rico ou é um caos. Aí a gente joga, não, mas na Inglaterra o NHS praticamente está pedindo socorro para a Cruz Vermelha. E assim vai o modelo europeu. Eu gostaria de saber um ponto de vista de um intelectual, assim, um sociólogo muito bem requisitado como você. Eu estou escritor, estou sendo isso por necessidade, eu não era isso. Eu escrevi um livro em função da necessidade, não por aspiração. Mas vamos então assumir essa carapuça aí. Olha, quem deveria capitanear? O problema deveria capitanear.
O problema quem que é? Presidente da República. Porque ele concentra 3 trilhões de reais de orçamento. Ele concentra todo esse poder. O Ministério da Educação e Cultura é dele. O Ministério da Saúde é dele. A política de saúde é dele. Então ele pode comandar essa grande mudança. Se ele não tem essa mentalidade, a alternativa é termos um congresso muito amplo querendo fazer essa mudança. E óbvio que um STF que seja simpático a essa ideia. 2 coisas que eu acho extremamente difícil. Mas vamos continuar nessa trilhagem, porque acho que essa consciência, já estamos ampliando essa consciência de como é que a gente vai reduzir a interferência da máquina pública em absolutamente tudo, sendo que o comando dessa máquina pública é lá em Brasília e não aqui localmente. Está aí a grande diferença, talvez, de uma máquina pública que funciona versus uma máquina pública que não funciona. Não estou falando que acabar com o Estado, não estou falando isso. Eu estou falando que tem que ter mecanismos de interferência direta e que sejam locais. Aí a gente tem uma chance do serviço público funcionar de verdade. Caso contrário, centralmente não vai funcionar. Muito bem. Quem deve capitanear? Presidente da República. Se ele não está vendo isso como um problema, se ele não está se vendo como um problema, temos um problema. Ele tem que tomar uma medida assim, eu vou me demover de poder. Eu vou tirar poder de mim mesmo. Eu vou descentralizar o poder. Certo? Essas 2 coisas ele precisa fazer. Tem que tirar de Brasília e tirar dele. Certo? Temos que desburocratizar. Vou acabar com essas autarquias que boa parte delas está no meu nome. Presidente da República. O presidente da República ele nomeia para a ANEEL, nomeia para a Ancine, nomeia para a Anatel, nomeia para todas as agências reguladoras, CVM, CAD, Banco do Brasil, Banco Central, Caixa Econômica, todas as universidades, tudo nomeação direta do presidente. TSE não, mas o STF, TCU, PGR, tudo isso é nomeado do presidente. Se ele não se vê como um problema, temos um problema. Então, ponto número 1, precisamos ter um presidente completamente vinculados com essa ideia de que ele é o problema e que temos que fragmentar o poder público. Muito bem. Com relação ao SUS, onde que o SUS entra aí? Aí eu por acaso eu fiz uma palestra lá em Santo André com relação ao tema de sistema de saúde. E na minha análise, nós temos aí 4 modelos de sistema de saúde. Tem o SUS, que é o modelo inglês, né, copiado do modelo inglês, que é o modelo mais barato per capita, por pagador de impostos, é o modelo mais barato. Agora, o SUS funciona? O SUS funciona? Quem acha que o SUS funciona? Quem está feliz com o SUS? Bom, ninguém levantou a mão. Difícil. Você tem o modelo alemão. O modelo alemão é totalmente privatizado, 100% privatizado. Não há nada na mão do governo, nada. Não há médicos, não há hospitais, não há indústrias farmacêuticas, não há seguro público, nada. O que existe na mão do governo alemão? Regulamentação. Ele regulamenta o mercado para que não haja oligopólio, formação de preço de grandes grupos. Então, uma fragmentação do modelo alemão é imposta por regulamentação. Então, o modelo é um dos setores da economia mais regulamentados na Alemanha, é o modelo de saúde. Por quê? Porque tem uma regra que eles criaram lá, que a saúde ela é uma responsabilidade social. Então, todos aqueles que trabalham e pagam impostos, eles estão dando um seguro de saúde para quem não trabalha. É por isso que o alemão trabalha a paca e força todo mundo a trabalhar. E fazer, eu estou pagando aí a tua conta de seguro que te viabiliza com acesso a todo esse sistema privatizado de ponta. Então eu quero que você trabalhe, você não pode ficar aqui sem fazer nada. Então é um modelo diferente, não é um modelo igual o modelo inglês. Funciona? Funciona, mas tem os seus entraves também. Tem os entraves sistêmicos e de atendimento também é um pouquinho diferenciado. O Canadá, ele resolveu, em vez de fazer uma regra dessa, resolveu nacionalizar o seguro, certo? Nacionalizou o seguro, então não importa, tudo o resto é privado, os médicos são privados, as empresas de remédios, os hospitais, tudo é privado, mas o seguro é nacional.
Então, com o seguro nacionalizado, eles dão isso para todo mundo. Qual é o problema do sistema canadense? Que é o que eles queriam implementar agora nos Estados Unidos, e o Obama fez essa decisão por eles optam por um modelo, nós ficamos sem opção. Então, eu adoraria ter um modelo com opções, eu acho que esse que é o caminho do Brasil, porque não cabe, nós não somos um país pequeno da Europa, nós não somos Portugal, nós não somos Espanha, nós somos todos esses países juntos. Então, por que a gente adota um dos modelos que existe por lá, sendo que lá existem todos os modelos? A mesma coisa nos Estados Unidos, existem todos os modelos nos Estados Unidos. Por que nós adotamos somente um modelo? Não cabe, nós somos um país continental tão grande quanto, maior até do que a Europa, e tão grande quanto os Estados Unidos, não cabe até como capacitação populacional e diversidade territorial. Então, esse é que eu diria que seria a minha postura aqui com relação ao SUS. Não quero nem me ousar querer consertar o SUS, tá? Que alguns tentam fazer, a política certa para o SUS tem que ser essa, tem que ter. Eu não vou nem ousar querer tocar aí nesse tema. Eu acho que tem que ter outros modelos aí e as pessoas fazem suas opções naturalmente. Eu só queria perguntar se esse modelo de estado separado não iria causar um novo êxodo, que nem aconteceu no Brasil de forma cíclica. Por exemplo, vou pegar um estado que é famoso por ser socialista, mas seja quebrado, o Rio de Janeiro. Ele adotou o SUS. Aí o São Paulo, que é um estado rico, o pessoal um pouco mais instruído, adota o modelo alemão. Não vai causar um êxodo do Rio-São Paulo? Já está acontecendo, na verdade, entre os médicos. Mas... Já aconteceu. O Rio não existe mais, né? Eu sou carioca. Posso te falar que a sociedade carioca que existia nos anos 70, que comandava o Brasil, era uma sociedade que comandava o Brasil. De lá saíam os ministros de Estado, saiu quem ia ser os presidentes estatais, quem ia popular os bancos. Era Rio de Janeiro que fomentava isso. Não tem mais essa sociedade, não tem mais quilate de gente sendo gerada pelo Rio de Janeiro. O pool genético do Rio de Janeiro, hoje, é um pool de povo avassalado. Não tem a elite que vai mudar o Brasil, não vai vir do Rio. Talvez alguns aí sejam cariocas, mas já imigrados, tá certo? Então, não é dali, aqui tá, o modelo carioca está parecendo a Venezuela. Poder despótico de Estado, povo avassalado. Você não tem a classe média, você não tem a classe política consciente, pensadora, não tem nada. Aquilo já saiu dali. Não se tornou um lugar ali que está e é exatamente isso que está acontecendo gradativamente em outros estados. Tá? Agora, o principal aqui é deixar eles quebrarem, que o Rio quebre sozinho. Concorda? Não traga aí recursos de São Paulo, de Minas, do Espírito Santo, dos outros, para sanar a questão. Eles que se virem. Pode ter uma intervenção federal? Sim, temos que ter uma intervenção. Não só na questão de segurança, tem que ser política. Né? Tem que ter não deveria ter nem eleição no Rio, do meu ponto de vista, esse ano. É um absurdo isso. Tá? O Estado que quebrou, não fez o dever de casa, quebrou a si próprio. O Brasil foi parte das grandes modelos de corrupção, foram liderados por governadores do Rio de Janeiro. Que justificativa eles têm de pegar erário federal de todos os estados para sanar o problema deles? Não tem cabimento, eles têm que honrar aquilo lá. Sim, vai criar pobreza, vai criar problema social, mas que crie isoladamente, não leve todo o resto do Brasil e consiga. É exatamente esse modelo que a gente tem que implementar aqui no Brasil e começar a premiar gestor de verdade. E não ficar com esse papo, vamos fazer igualdade dos estados, que é uma coisa que está na nossa Constituição. Você vai pegar lá os governadores lá do Norte, do Nordeste e tal. Não, temos que ter igualdade. Espera aí, você está me dizendo que o Tocantins vai ficar igual a São Paulo? Em quanto tempo? Qual é o plano para isso? Não é nada, é só verborragia de políticos aí que usam esse discurso para retirar recursos daqui e jogar para os esquemas dele lá. Não tem nenhum plano para fazer igualdade dos estados, como eles falam toda hora. Tem nada para ser implementado aí que vai gerar. E essa ideia de gerar desigualdade dos estados é impossível. É impossível, é pura utopia. Então a gente tem que assumir que isso é uma utopia, assumir a regra que todos os estados são autônomos, que não vai haver repasse federal para esses estados, para sanar problema de estado, a não ser para intervir e proteger o povo local. Aí sim, aí uma federação pode intervir para proteger o cidadão, mas não para governar aquele cidadão. Esse que é o ponto aqui. Então, não sei se eu esclareço aqui a pergunta.
Boa tarde. Eu vejo muito na universidade o professor utilizando a máquina pública, a máquina da universidade, para favorecer a si, usando para si. Eu vejo muita interferência de professores no administrativo, na época que tinha Ciências Sem Fronteiras. Então o cara entra no cargo e tal, e ele começa. Então, quem está se beneficiando na universidade é mais hoje o professor do que o próprio aluno, entendeu? Dessa forma. Eu queria saber se você acredita ainda num modelo onde a universidade pública é pública e não que tenha que privatizar. Você acha que dá para salvar o modelo público de universidade? Olha, de novo, o referência que eu tenho, onde eu estudei, foi nos Estados Unidos. Ali existiam universidades estaduais, que eram públicas, estaduais. Por exemplo, UC Berkeley, UC Santa Cruz, são universidades do estado da Califórnia. Tá? Também NYU, se eu não me engano, ela é pública. Algumas são públicas, são muito boas. Agora, o que torna uma universidade pública boa e o que torna uma universidade pública ruim? Na minha opinião, é o quanto a comunidade local interfere diretamente na qualidade de ensino da universidade. Se aquele ensino está aberto à comunidade local e ela sofre limites impostos pela comunidade local, para aquele que paga imposto ali, é muito mais fácil você cobrar performance de funcionário público quando o funcionário público está obedecendo regras que você mesmo validou ou você mesmo criou, concorda? Se nós tivéssemos uma Alesp que de fato, a Alesp aqui é a Assembleia Legislativa de São Paulo, o Estado de São Paulo, se o Estado de São Paulo, a comunidade, estivesse refletida, as vontades da comunidade estivessem refletidas na Alesp, os seus deputados estaduais, e os deputados estaduais estariam criando regras de ensino que afetam diretamente no ecossistema fechado de São Paulo, as universidades públicas do Estado de São Paulo, quem sabe neste modelo a gente teria sim boas universidades públicas. Mas como isso não cabe à Alesp e como a comunidade de São Paulo não tem nenhum vínculo com os legisladores de São Paulo, não só federais, tá? Estou falando de legisladores locais aqui do Estado. E as universidades públicas não são do Estado, são sim do federais, tem um desvínculo completo. Se ele está entregando performance, não está, quem está olhando o MEC, é o ministro lá longe, como é que você vai afetar as regras, não tem como, a comunidade local. Então é exatamente esse vínculo local que é um problema, na minha opinião, mais do que público-privado. Porque tanto público como privado tem de tudo. Né? Você pode ter boas universidades privadas, como péssimas universidades privadas. Tudo depende aí de mercado e de quais são as pressões que ele sofre. Uma universidade privada, do ponto de vista onde ele sofre mais esse rigor de performance, é imediato. Você não vai. Você deixa de ir, você deixa de pagar a mensalidade, aquela universidade vai subir. Então, para ela sempre se manter relevante, em função da sua, em função de ser uma universidade privada, ela tem uma sobrevida, ela tem que se adequar mais rapidamente às demandas do mercado. Agora, não quero dizer que as demandas de mercado não possam ser refletidas em legislação local. Então, esse que é o ponto aqui. Não sei se isso deixou você mais claro ou mais confuso. Tá? Eu espero esclarecer. E com relação à evasão lá de pessoas que você tinha mencionado, isso é patente, isso vai acontecer mesmo, e acontece naturalmente. Tá? Só não precisamos ter medo disso, é natural. Já ocorre. Tá? Então, voltando à tua pergunta, Martim. Meu nome é Guilherme, eu sou aluno da faculdade também. Muitas vezes quando a gente vai falar de política, a gente se prende muito à questão da gestão, da descentralização de poder, de abrir ou fechar um pouco mais a economia, mas a gente esquece de comentar da importância de se agir no campo cultural, que é onde tem o predomínio da esquerda, decorrente principalmente do esquema gramsciano de ocupação de poderes que existe desde o século inteiro XX. E queria que você comentasse um pouco da importância de quebrar essa hegemonia
estão por trás dessa hegemonia, a quem interessa e a importância de quebrar isso. Olha, como quebrar isso? Eu temo ter que criar um órgão de Estado anti-gramsciano. Acho que é contra-intuitivo até. Eu vou criar uma burocracia para agir numa ideologia, num método de expansão ideológica que cresceu de uma maneira até natural, certo? Você começou com meios de comunicação, mídia impressa, professores, escritores, então tem toda uma gama de colaboradores a essa onda gramsciana, ao modelo gramsciano. Se você tem um Estado que está sendo usado, né, como uma alavanca do gramscismo, aí sim temos um problema. Aí sim temos que cortar essa asinha. O Estado não pode fazer isso. Agentes de Estado, se é pago pela máquina pública, ou se existe uma doutrina que esses agentes estão seguindo, que é uma doutrina gramsciana, aí sim, isso sim tem que ser cerceado. Agora, como reverter, usar essa mesma faca para criar um anti-gramscismo, não sei se esse é o modelo mais adequado, porque você, mais uma vez, está dando poder ao Estado. Mais uma vez, você está estatizando uma virtude, um combate que é da sociedade. Esse combate anti-destruição dos valores morais, culturais, isso afeta as famílias. Isso afeta diretamente o seu filho. O teu filho que vai estar exposto ali. Se as famílias não têm o direito de se rebelar contra isso, porque o Estado desarmou as famílias, a sua capacidade de se rebelar contra o sistema, aí o Estado é que paga. Mas se o Estado liberalizar completamente como uma família pode reagir contra isso e se defender seu filho contra isso, aí sim nós temos um grande avanço. Porque aí cabe à sociedade fazer esse combate. É isso que eu tenho escutado muito de muitas pessoas. Pô, como é que você vai fazer o combate cultural? Como é que você vai fazer isso aqui? Eu falei, olha, Domingo, eu não sou galo, tu me liga. Você vai me colocar numa arena para eu brigar a sua briga? É isso? O que a gente pode fazer como legislador, como político, como qualquer representante público, é desarmar o que foi armado dentro do Estado contra a sociedade. Isso é possível. Agora, a sociedade precisa brigar. Isso é responsabilidade de cada um. Agora eu tenho conhecimento, isso aí que você está falando é doutrinário, é ideológico, vai ser ruim para mim, vai ser ruim para minha família, vai ser ruim para o meu filho. Eu quero combater o senhor direto. Família versus educadores, locais mesmo. Essa que é a dinâmica que tem que se fomentar no Brasil. E é isso que está crescendo nos Estados Unidos. O combate, lá, vamos lembrar, lá não tem Ministério da Educação e Cultura. Lá não tem estatização dos meios de educação. Muito pelo contrário, boa parte do sistema lá é livre. Então, e a mídia também é livre. Lá tem tanto é livre que lá tem uma Fox News. Tem um canal totalmente independente, que não é um canal também usado pela mídia gramsciana, né, a grande mídia gramsciana. Então ali impera ainda, quem está no jogo, quem está brigando é a própria sociedade, não é os políticos que estão enfrentando isso. De dentro do Estado tem que ter os seus representantes, sim, certo? Mas quem vai fazer essa briga é a sociedade. Quem é que ganha com o gramscismo? Quem é que ganha com o Estado totalitário? Qual é o objetivo final? Então, boa parte dos militantes de esquerda, eles não sabem que o que eles fazem, o que eles estão ajudando a construir, não é uma sociedade mais avançada, não é uma sociedade com mais poderes. É um sistema político muito instável. É isso que eles estão construindo. Como pudemos acompanhar o vídeo, o príncipe Luís Felipe de Orleans e Bragança foi muito bem recebido por todos, sanou diversas dúvidas e mesmo a USP, sendo uma faculdade com ideologia marxista que não costuma aceitar ideias contrárias, teve liberdade para expressar suas ideias e apresentar soluções para o Brasil. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou e, se puder, curte e compartilha. A gente se vê na próxima. Beijão, tchau, tchau.